Teorema, trabalho e energia cinética. Questionário Moodle. De acordo com o teorema trabalho e energia cinética, o trabalho resultante em um corpo é igual à variação de energia cinética, ou seja, é igual a meio de mv final ao quadrado menos meio de mvi quadrado. Desta forma, para calcular a variação de energia cinética, precisamos das velocidades inicial e final e da massa do corpo estudado. Por outro lado, o trabalho realizado por uma força variável resultante de um corpo pode ser obtido a partir de um gráfico. Se formos estudar o trabalho de uma força aplicada na direção x, temos o gráfico f de x em função de x. Como a força é variável, não é constante, veja, esse aqui é o gráfico de um trabalho realizado com uma força constante, né? Então, é força em função do deslocamento, a força é constante, né? Então, a área é a força vezes ΔX. Mas quando a força é variável, a gente não tem um cálculo simples desta área. Vocês viram já a força, o gráfico de força em função do deslocamento, a área embaixo a curva, corresponde ao trabalho realizado, né? Quando é uma curva desconhecida, para você calcular essa área, você precisa da importante ferramenta do cálculo diferencial integral, onde a área é a integral de f dx. Então, para isso, vamos utilizar o seguinte equipamento: um trilho de aço, um carrinho, cujas rodas possuem atrito plasticamente desprezível com esse trilho, uma mola que está conectada ao carrinho e ao sensor de força, tá? Um ponto fixo, ok? Um sensor de movimento. Esse seria o aparato experimental. Então, inicialmente, com o carrinho sem estar conectado com a mola, vamos determinar a inclinação ideal do trilho. O que seria a inclinação ideal? Precisamos encontrar uma inclinação tal que o carrinho se mova com velocidade constante, de forma a compensar o atrito que possa existir entre as rodas do carrinho e o trilho. Perceba que essa inclinação é extremamente tênue, extremamente baixa, né? Então a gente tem que garantir que o carrinho se move sobre o trilho com velocidade constante. Uma pequena inclinação, a gente vai verificar que o P de x deve ser igual ao φ, obedecendo então a primeira condição de equilíbrio. Nessas condições, significaria que ele está descendo aí com velocidade constante. Podemos medir isso, ok? Uma vez determinada a inclinação ideal para anular a atuação do φ, vamos conectar o carrinho a um ponto fixo do trilho, por meio de um barbante e uma mola aqui ideal, que obedece à lei de Hooke. Ok? Então veja agora a demonstração do vídeo com o aluno Vitório da Escola de Engenharia Mauá. Para a realização do nosso experimento, nós iremos demonstrar o teorema trabalho e energia cinética para uma força variável com a distância. E faremos a medição dos dois métodos ao mesmo tempo. O primeiro método, onde eu calculo a força variável com o deslocamento, que dará o trabalho da mola. E do outro método, com a variação da velocidade pela distância, conseguimos, através da velocidade inicial e final, e a massa do carrinho, desconsiderando a massa da mola, descobrir a variação de energia cinética, que pode ser relacionada com o trabalho. Bom, o carrinho foi liberado e ele foi puxado aí pela mola, tá? Então, através do programa da Pasco, pedimos dois gráficos de força em função do deslocamento e de velocidade em função do deslocamento. De força em função do deslocamento, a gente tem a seguinte situação, né? Que a gente tem aqui praticamente uma reta, tá? E de velocidade em função do deslocamento, a gente tem
um determinado trecho aqui na mesma posição em que foi calculada a medida da força, a gente tem aí o valor de velocidade e no ponto final aqui do nosso deslocamento, a gente tem também 0,58 metros, o valor da força medida e no gráfico abaixo o valor da velocidade medida. Então, utilizando o programa da Pascal, a gente consegue calcular aí facilmente a integral dessa curva, né? Que seria a área que está abaixo aqui desse eixo horizontal, que é o eixo X. Quando você calcula esta área em que eu estou passando aqui com o mouse, né? Você vê que essa área deu menos 0,20 newton vezes metros, ou menos 0,20 joules. Ok? Então, cabe a nós descobrirmos que com esses dados obtidos aqui de velocidade, nós teríamos realmente uma correspondência do que nos diz o teorema trabalho-energia cinética, que seria que o trabalho resultante, que a gente calculou através da integral do gráfico de força em função do deslocamento, deveria ser igual a meio de mvf quadrado menos meio de mvi quadrado.